Amém? Pai do Senhor, meus irmãos. Amém. Vamos dar início aqui ao nosso curso de teologia. Segunda aula sobre liderança, líderes e obreiros. Quero começar aqui dando os parabéns para vocês, que com chuva e tudo vocês estão aqui. Isso me motiva muito para continuar, porque muitos lugares aí as pessoas não estão nem aí para aprender, né? E vocês com chuva, tá chegando aí, tá vindo aí na segunda aula e eu creio que Deus ele vai honrar muito vocês. Em sabedoria, entendimento, amém? Essa aqui é a ficha do aluno. Depois no final do culto eu vou dar para a pastora passa para vocês levam para casa, preenche e depois entrega para a pastora novamente, tá bom? Só não precisa dar foto agora, tá? Aí no final aí eu passo para a pastora. Amém? Quero falar aqui com os irmãos da internet. A paz do Senhor para vocês aí que vai ouvir essa mensagem no YouTube. Que Deus abençoe. Nós estamos aqui no curso de teologia. Hoje o tema é líderes e obreiros, segunda aula. Eu quero aqui dar a paz do Senhor para os irmãos de Moçambique, na África. Entrou alguns irmãos, algum pastor lá de Moçambique, na África, nesse grupo para aprender teologia. Infelizmente eles não podem estar aqui presente ao vivo, mas eles vão participar online lá de Moçambique, na África, da onde eu faço parte de um grupo de pastores lá que eu ajudo os irmãos, às vezes em dinheiro, às vezes em palavras e em cursos também, que eu dou bastante curso para os irmãos aí em Moçambique, na África, de graça aí para os irmãos. E quero parabenizar vocês que entrou aí, pastores de Moçambique, na África, vocês obreiros, vocês diáconos, obreiras, diaconisas de Moçambique, na África. Nós sabemos que aí os irmãos é muito difícil a vida de vocês aí, mas Deus está no controle e continua firme, amém? Deus abençoe a vida de todos vocês aí no YouTube, na rede social, Facebook e as outras redes sociais que vai ser postada, amém? Que Deus abençoe. Meus irmãos, na primeira aula nós falamos sobre a formação de líderes. Nós aprendemos um pouquinho sobre formações de líderes. E também aprendemos sobre liderança e influência, como nós podemos ser um líder que influencia os irmãos, influencia a igreja. Nós também aprendemos a prova da liderança e está alguém te seguindo. A prova de uma pessoa ser líder é quando você olha para trás, está alguém te seguindo? Quando você pega a sua Bíblia para vir para a igreja, está vindo alguém te seguindo? Esse aqui é uma influência de uma boa liderança. Será que alguém está nos seguindo? Será que nós somos exemplo para alguém como líder? Não é? Então, nós aprendemos essas três matérias na primeira aula. Essa segunda aula nós vamos começar com o fundamento da liderança e o caráter e não o carisma. O fundamento da liderança e o caráter e não o carisma. O que importa é o caráter de um líder, não é o carisma. Existem muitas pessoas que falam muito bonitinho, tem carisma, são brincalhão, mas e o caráter? Como é que fica o caráter, né? Porque até para você ser um palhaço no circo, tem que ter um caráter, né? Tem que ser um palhaço de caráter, né? Então o carisma no meio de uma liderança não quer dizer nada, e sim o caráter. É o que nós vamos aprender hoje. Vamos começar então, amém? Meus irmãos, é provável que você tenha visto um bom número de líderes com muito carisma, cujos ministérios não duraram muito porque careceram de caráter, né? Nós podemos ver aí no mundo das igrejas aí que muito ministério cai. O pastor, o líder tem até carisma, mas vai passando os dias, a igreja fecha, o ministério daquela pessoa cai. Por quê? Porque ele tem carisma, mas ele não tem o que é essencial, o caráter, não é? De fato, alguns líderes têm demonstrado grandes defeitos de caráter. Seu encontro pessoal os tem sustentado durante algum tempo, mas no fim manifesta-se nele a falta de caráter. E aí é onde a pessoa perde o ministério. Por causa da falta de caráter, perde o ministério, perde o chamado, perde o casamento, perde a família, perde o filho por falta de caráter. A gente perdemos até um emprego
né? Por falta de caráter, a gente perdemos uma bênção, onde Deus quer nos abençoar, e Deus ele vai testar o seu caráter para ver se você é digno daquela bênção, não é? O fundamento da liderança não é o carisma pessoal, é o caráter. Isso é o fundamento de uma boa liderança, não é o carisma. O carisma é bom, você chegar a ter uma pessoa bem divertida dentro da igreja, ter uma pessoa que fala bem, se comunica bem, é legal, ter uma pessoa que você se sente bem do lado dela, do lado dessa pessoa, mas e o caráter? O caráter, ele torna-se um líder eficaz quando a pessoa tem um caráter. A liderança não tem a ver com uma personalidade encantadora, não tem nada a ver. Você ser um bom líder não quer dizer que você é uma pessoa encantadora e chamativa, um grande sorriso ou uma voz de veludo. O que nós precisamos, na verdade, é de caráter e credibilidade à liderança. Caráter e credibilidade. Uma pessoa sem credibilidade, ele não tem nada. Uma pessoa sem caráter, não tem nada. Não tem credibilidade, não tem nada. Um grande sorriso, né, não quer dizer nada. A liderança e influência, e sem credibilidade, sua influência não irá muito longe. Quando a gente não temos credibilidade, quando a gente não tem caráter, não é? Nós não vamos muito longe. Nós podemos ver aí nas redes sociais, nós podemos ver aí nas mídias sociais, que é o grande carro-chefe hoje que nos movimenta, é a rede social. Nós podemos ver aí um monte de líderes que outrora nós seguia, outrora nós até tínhamos como exemplo, na verdade, mas aconteceu algo que foi revelado o caráter desse líder. Foi revelado o caráter desse líder. Eu posso citar aqui Flor de Lis. O que aquela mulher não moveu no Rio de Janeiro? Na verdade, quantas crianças elas adotaram naquela chacina que teve lá eu esqueci o nome da cidade agora, que ela adotou mais de 50 crianças. A Flor de Lis era um exemplo de pastora, era um exemplo de pessoas de caráter. Aí caiu nessa ideia de dinheiro, de status, matou o marido, se juntou com o filho, matou o marido por causa de dinheiro. Então ali foi revelado o verdadeiro caráter daquela pessoa, né? Talvez as pessoas o sigam por um tempo, mas não demora para que percebam que você está num caminho que não leva a lugar nenhum. Não leva a lugar nenhum. A reputação é o que as pessoas dizem que você é, e caráter é o que você realmente é. Então tem uma grande diferença da reputação. A reputação é o que as pessoas lá fora dizem. Por exemplo, a reputação, a pastora está passando aqui, fechando a igreja, ela está passando, ele fala ali, já vai a pastora, uma mulher de Deus, uma pessoa íntegra. Então qual é o nome do irmão? Vidal, ali vai o Vidal, servo de Deus, uma pessoa digna. Mas isso é reputação. Mas e o caráter? E quando se fecha as cortinas? É verdade, Deus. E quando você está sozinho, só você e Deus? Reputação é diferente de caráter, não é? O caráter é o que somos no meio da escuridão. Esse é o caráter. Quando ninguém está nos olhando, aí vai ser revelado o caráter. Um grande erro de um líder, de um obreiro, de um diácono, de uma diaconisa ou de um pastor auxiliar é começar a se mover quando o pastor está vindo. Quando está chegando a hora do pastor geral vir, do líder vir, ele começa a trabalhar, começa a mexer, começa a fazer as coisas para mostrar que está fazendo alguma coisa. Mas isso não é assim. O verdadeiro líder se é mostrado quando ninguém está vendo. É desse jeito. Quando ninguém está vendo, aí você mostra que você é um verdadeiro líder. No meio da escuridão, você vai se mostrar que você é luz. Que nem diz a palavra, quando a luz chega, as trevas vão embora. É quando ninguém está te vendo que você tem que mostrar se você é um bom líder, se você é uma pessoa de caráter. Não é quando as pessoas estão vendo. Você não tem que provar nada para ninguém. Você tem que provar para Deus. Você tem que provar que você é um bom líder, uma boa pessoa, uma pessoa de caráter no meio da escuridão. Quando as luzes se apagam, quando a multidão vai embora, quando o pastor, quando o seu líder não está te vendo. Isso cabe dentro da igreja, cabe em qualquer lugar. Em qualquer lugar.
Não há um tipo de personalidade concreta para os líderes. Há líderes de todas as formas e de todos os tamanhos e de todos os temperamentos. Deus quer usar a sua personalidade tal como Ele mesmo a criou. Então Deus, Ele quer te usar a sua própria personalidade. Você não tem que se ultrajar de outra pessoa. Você não tem que se fazer de outra pessoa. Não, Deus, Ele quer te usar do jeito que você é, na estatura que você na vergonha que você tem, na intimidade que você tem. Você não precisa desenhar uma pessoa que você não é, não precisa. Verdade, E você conhece isso no decorrer da Bíblia. Olha Davi, o segundo coração de Deus. Mas esse homem, para ser chamado segundo coração de Deus, ele adulterou. Ele premeditou o assassinato do marido, da esposa. Olha só as coisas terríveis que Davi fez. Olha só as coisas terríveis que muitos personagens da Bíblia fez. Até Deus chamar ele para a obra. Então, meus irmãos, um verdadeiro líder, ele tem que ser o que ele é. Deus, ele vai te capacitar. Deus, ele te criou do jeito que você é. Você não precisa se modificar para ser observado, para ser chamado para ser um líder. Pequeno, grande, gordo, magro, preto, branco, homem, mulher. Tem muitos pastores aí que não aceitam o ministério de mulher como pastora. Pois eu falo com toda certeza, os melhores ministérios que eu já fui, que eu participei, foi de pastora. Infelizmente, se as mulheres não tivessem pegado esse cargo de pastora, a igreja evangélica já tinha se fechado, porque não existe mais pastor no mundo bom, de caráter. As mulheres estão tomando conta. Então não é só porque você é mulher e não está na Bíblia que uma mulher tem o cargo de pastora, realmente não está. Como muitas coisas não estão na Bíblia, as pessoas fazem. Muitas coisas que não está escrito na Bíblia, as pessoas praticam. E muitas coisas que está escrito na Bíblia, as pessoas não praticam. Não é só porque lá não está pastora fulano de tal, que Deus não usa. Não é assim. Então você tem que estar do jeito que você é. Nós aqui vamos observar aqui os 4 temperamentos diferentes dos líderes que vemos na Bíblia. 4 temperamentos diferentes de líderes que nós vemos na Bíblia. O primeiro é Paulo. Paulo era colérico. Pedro ele era sanguinário, ao ponto de cortar a orelha do soldado mau quando vieram prender Jesus. Paulo, ele resolvia tudo na ponta da espada. Pedro ele era sanguinário. Pedro, ele resolvia tudo na ponta da espada, tudo na ignorância. É por isso que Jesus falou para Pedro assim, ó: quando você se converter, apacenta minhas ovelhas. Tu me amas, Pedro? Tu me amas? Então Pedro, ele resolvia tudo na base da ignorância, tudo na base do sangue. Paulo, ele era colérico. Moisés era melancólico. Moisés, ele era tímido. Moisés, quando Deus chamou ele lá no monte para libertar o povo de Israel, Moisés falou: Senhor, manda outro, porque eu tenho a língua muito pesada, eu sou muito tímido, eu não consigo falar, eu não sei falar. Então Moisés, ele era melancólico, e Abraão era fleumático. Cada um deles era único e totalmente diferente dos outros, e Deus usou a todos. Deus usou a todos. Glória a Deus. Usou Pedro, sanguinário, usou Paulo, colérico, usou Moisés, melancólico, e usou Abraão, fleumático. Deus usa você do jeito que você é. O apóstolo Paulo tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala assim: eu me fiz de louco para confundir os loucos, me fiz de sábio para confundir os sábios. Paulo, ele entrava no ambiente e se fazia daquele ambiente para confundir as pessoas. Então o apóstolo Paulo, ele era desse jeito. Ele entrava no meio da pessoa e se fazia daquela pessoa. Ele sabia conversar tanto com pessoas ignorantes como com pessoas sábias, porque ele era desse jeito. Você não precisa mudar o que Deus deu para você ser usado, não. Deus, ele vai te usar do jeitinho que ele te fez, do jeitinho que ele é, com a tua vergonha, com a tua timidez,
com a tua brabeza. Muitas das vezes precisa de pastor brabo aí para conduzir umas ovelhas. Se for um pastor mansinho, as ovelhas não Glória a vão. Deus. É por isso que o cajado de um pastor, na ponta ele é torto assim. Ele é torto assim, e embaixo ele é pontiagudo. Por que o cajado do pastor ele é torto assim? Sabe por quê? Porque quando as ovelhas vão se desviando do caminho, o pastor pega aquele cajado pelo pescoço da ovelha e traz, vem para cá. Na hora que a ovelha não quer andar, o pastor pega a ponta do cajado e cutuca a ovelha, vai e caminha, vamos para frente, não paralisa. Então é para isso que nós somos chamados de líder. Existem momentos que nós temos que usar, vamos pôr aqui, mas não é essa frase, mas usar a ignorância para conduzir a ovelha, e vai ter momentos que nós vamos ter que usar a mansidão para falar com aquela ovelha. Verdade, meu Deus. Então é isso tudo que nós temos que aprender como líderes. Há momentos que você vai ser um bom líder. Vai ter momentos que você vai ter, ei, para aí, senta aqui, não é desse jeito, ei, calma. Aqui não é bagunça. Se você acha que você vai ficar aqui desse jeito, a porta da rua é a serventia da casa, respeita porque o lugar que você está é santo, aqui não é do jeito que você quer, do jeito que Deus manda. Glória a Deus! Vai ter que ser assim. Verdade, Então nós meu temos Deus. que saber impor como um bom líder. Verdade. Não é? É que nem tem aqui, ó, líder aqui nas mãos do olheiro, heróis da fé, adoradores do rei, que é o líder de gestos. Tem o alfa e ômega. Então cada líder dessas sessões tem que saber se impor, tem que saber aparecer. Ah, mas eu danço desse jeito. Não, você vai ter que dançar do jeito que eu estou falando para você, porque eu sou o líder, eu estou te ensinando. Se você não quer aprender, por favor, abre espaço para outro entrar. Glória a Deus. Não seja que nem os doutores da lei, os fariseus, que Jesus falou assim, ó, vocês não desse jeito, entram, Jesus. vocês não se salvam nem quer deixar os outros salvar, você não entra, você não faz nem quer deixar os outros fazer. Jesus. Então tudo isso como líder nós temos que aprender. Nós somos ruins? Não é, mas nós temos que saber nos impor respeito, não é? A liderança não é uma questão de personalidade, não é necessário que você seja extrovertido, não é necessário que você seja sanguíneo ou colérico para ser líder. O que de fato é necessário para a liderança é o caráter. Eita, Jesus, hein? Necessário para a liderança é você ter uma coisinha muito simples: caráter. E isso, caráter, não se aprende, vem no sangue. A pessoa já nasce com caráter ou não nasce com caráter. Já vem no DNA da pessoa. E esse DNA quem dá é Deus. No decorrer das nossas vidas que nós vamos perder esse DNA de caráter, mas todos nós nascemos com o caráter de Deus. Não é à toa que a palavra do Senhor diz que Deus nos fez a imagem e a semelhança dele. Será que Deus tem uma imagem e semelhança de mau caráter? Será que Deus tem a imagem e semelhança de um estuprador, de um bandido? Não. Somos nós que no decorrer da vida perdemos o caráter do Senhor. Todos nós nascemos com o caráter de Deus. E a única coisa que todos os grandes líderes têm em comum é quando uma pessoa carente de caráter chega a um cargo de liderança, esses defeitos de caráter causam sua queda. É por isso que você vê, às vezes, vou usar eu aqui como exemplo. Eu estou chegando aqui agora nesse ministério, correto? Estou aqui dando aula para vocês. De repente eu caio. De repente eu caio fora. Mau caráter. Ou mau caráter. Porque Deus ele nunca vai dar um chamado para uma pessoa mau caráter. A pessoa pode, sabe aquele crente Gabriela? Parece mais denorexica, parece, mas não é. Ele parece crente, parece líder, parece pastor, mas não é. Parece um obreiro, parece um diácono, mas pode aparecer por um pouco de tempo. No decorrer dos tempos, a máscara vai cair. Por quê? Porque Deus revela. Deus revela. Aí o pastor que não conhece de liderança começa a ir atrás da pessoa. Agora eu faço uma pergunta para a igreja. Me mostra um versículo na Bíblia aqui, onde Deus manda você ir atrás de um desviado. Me mostra um versículo aqui na Bíblia, onde fala que Jesus pediu para você como líder perder tempo com aquela pessoa que saiu da igreja porque quis. Ao contrário. Ao contrário.
A dracma perdida, a mulher perdeu a dracma, ela correu, procurou, por quê? Primeira coisa, porque a dracma não tinha sentimento, ela não sabia que estava perdida. Essa dracma simboliza as pessoas que não conhecem a palavra no mundo. Você traz para dentro de casa, ela não conhece a palavra, você traz para a igreja. A partir do momento que ela passa dentro da igreja, ela deixa de ser dracma e começa a ser ovelha perdida. A ovelha perdida, ela se perdeu, ela não sabia que estava perdida e o pastor foi atrás. Por quê? Porque era nova no ministério, era nova na caminhada. Ela se perdeu por alguma coisa que aconteceu, mas ela não sabe que está perdida. Mas o filho pródigo não. O filho pródigo saiu, o pai não foi atrás. O pai não perder tempo com o filho do pródigo, sabe por quê? Porque a Bíblia nos ensina que nós não devemos perder tempo com aquele que conhece a palavra. Nós temos que perder tempo com aquele que nunca ouviu do Evangelho. Esse é o verdadeiro líder. Nós não temos que ficar toda hora ligando para o irmão. Ô irmão, você é um obreiro, por que você saiu da igreja? É problema dele com Deus. Ele conhece a palavra, ele é um filho pródigo. Glória a Deus. Ele é um filho pródigo. Se ele saiu, de duas uma. Ou ele não tem caráter, ou Deus quer trabalhar na vida dele e ele é um ignorante, só aprende na base da porretada. De duas uma. Eu aprendi no amor, porque lá no mundo eu já levei porretada demais. Então ou ele é sem mau caráter ou ele aprende só apanhando. É o irmão masoquista, só vai na base da porrada. Então, meus irmãos, nós como líder não devemos perder tempo com essas coisas. Todos já vimos isso acontecer. Neemias era um homem comum, fez coisas extraordinárias para Deus porque tinha caráter. Este é o homem que descobriremos quando estudamos a sua vida, que a base desse estudo de liderança é Neemias. E através de Neemias nós vamos descobrir como nós podemos ser um bom líder. A fim de examinar as ações e os exemplos de outros líderes, nós podemos aprender aqui nesse estudo com eles. No entanto, não podemos imitar a personalidade do outro. Deus nos criou com uma forma única. Nós não podemos imitar Neemias, apesar de ser um bom líder. Nós não podemos imitar Moisés. Nós não podemos imitar Abraão, Isaac, Jacó. Nós não devemos imitar Daniel, Davi, Paulo, Pedro, não. Porque Deus ele te criou com um caráter único. Nós nunca vamos conseguir chegar aos pés de Daniel. Não precisa imitar ele, porque você não vai chegar no patamar de Daniel. Nós não vamos conseguir chegar no patamar de Abraão, de Isaac, Jacó, não vai, sabe por quê? Porque você é único, você é outra caminhada. Deus ele vai te falar de outra maneira, Deus ele vai te usar de outro jeito. Então, meus irmãos, Neemias, Deus usou para edificar Jerusalém, os muros de Jerusalém, um grande líder. E Deus ele vai te usar de outra maneira. Quando tentamos imitar alguém, somos consumidos. Assim como as pessoas são diferentes, os líderes também são diferentes. Quando vocês são marido e mulher, né? Quando vocês se casaram, a palavra diz que vocês se tornaram uma só carne, né? Mas não é que vocês são uma só pessoa. Uma só pessoa. Você não pode imitar a sua esposa não pode imitar você. Você tem um caráter, a sua esposa tem outro caráter. E até porque vocês são uma só carne, mas são pessoas distintas, diferentes. Então você não pode um imitar o outro. Deus ele vai te usar de uma maneira para conduzir o seu lar, a sua vida, a sua família, e Deus vai usar a sua esposa de outra maneira para conduzir a mesma situação, mas de maneiras diferentes. Não é? Então nós somos únicos. As pessoas são diferentes, os líderes também têm que ser diferentes. A sua identidade está formada pela credibilidade e o caráter. A seguinte passagem nos mostra as 3 características dos bons líderes. Aqui a passagem de Neemias vai nos mostrar 3 características de um bom líder. A primeira, tem uma mensagem digna de ser lembrada. A primeira característica de um bom líder é que ele tem que ter uma mensagem digna de ser lembrada. Pode passar 10 anos, mas se você tem uma mensagem boa de ser lembrada, as pessoas só vão te seguir durante 10 anos por causa de uma mensagem sua, que ela lembra pelo resto da vida. Eu vou seguir fulano de tal porque ele tem uma mensagem de ser boa, de ser lembrada.
Então, lembre-se dos seus líderes que lhes falaram a palavra de Deus. Observe bem o resultado da vida que tiveram e imite a sua fé. Hebreus 13:7 diz que nós temos que ser imitadores da fé. Nós temos que imitar, nós temos que lembrar do seu pastor lá atrás, do seu líder lá atrás, um homem de caráter. A mensagem, qual foi a mensagem que te tocou? A mensagem que me tocou na minha conversão foi: Naamã foi curada da lepra. Essa mensagem, todo mundo que prega ela bem pregada, me toca, porque eu lembro do primeiro pastor num culto do lar, eu dei um testemunho aqui domingo, que me chamou, a primeira palavra que Deus usou para me curar, Naamã foi curada da lepra. Então essa mensagem ela sempre vai me tocar. Quando eles falam, as pessoas escutam. Você fala de tal maneira que deixa marcas no coração das pessoas. É assim um bom líder. Você tem que subir aqui no altar e deixar marca no coração das pessoas. Você não vê Malaquias aqui? Quando Malaquias tem uma oportunidade que eu fico aqui, a pastora fica aqui, nós fica assim, ó. O Malaquias, ele está começando agora, mas ele deixa marca no nosso coração. Nós sabemos que Malaquias é uma criança, um rapaz, que nós temos que trabalhar na vida dele para ele progredir cada vez mais. Então, o Malaquias é um jovem que ele vai me trazer lembranças. Sempre que eu estiver pregando, ou então tirando um esboço, Deus ele vai trazer à minha memória a mensagem do Malaquias para eu montar uma mensagem em cima da dele. Então é assim, temos que ter lembrança, boas memórias. Tem um estilo de vida digno de consideração. Nós temos que ter uma vida digna de consideração. Observe bem os resultados da vida. A vida deles está de acordo com sua mensagem. É isso que nós temos que observar. Será que a vida desse pregador, será que a vida dessa pessoa, ela está de acordo com a sua mensagem? Será que o pregador está vivendo o que prega? Eita Deus! E nós sabemos que o que mais tem dentro da igreja hoje são líderes que pregam o que não vivem, né? Verdade. Só prega mentira, né? Tá uma bagunça em cima dos altares hoje, né? Então Deus deu sabedoria para cada um de nós aqui. Quando nós vemos um líder cair, a gente xinga ele. Mas é errado, por quê? Porque você acreditou nele, porque você quis, porque você é inteligente o suficiente para saber que aquilo que ele está falando ele não está vivendo. Então você caiu nesse, por exemplo, vou usar aqui o governo como exemplo. O governo é ladrão por quê? Porque nós colocamos ele lá. No país está desse jeito, culpa de quem? É do presidente? Não, é culpa nossa que elegemos eles. Por quê? Porque nós não entendemos de política, não estudamos, não vemos, não participamos de debate, não vamos na Câmara. Não sei se vocês sabem que na Câmara dos Governadores você pode ir lá ver o que o deputado está fazendo, o que o senador está fazendo, a hora que você quiser. Então, o país está desse jeito, não é porque o Lula é ladrão ou o Bolsonaro é ladrão, não. É porque nós colocamos isso lá, nós demos o direito deles nos roubar. É simples assim. Toda lei emana do povo. Entenda isso. A Constituição brasileira diz que toda lei emana do povo. Se o país está assim, a culpa é do povo. Se o mundo está assim, a culpa é do povo. Se sua casa está bagunçada, a culpa é sua que não é um bom líder. É simples assim. Nós temos que aceitar que dói menos. Quando nós aceitamos, vai doer menos. Verdade. Então, nós temos que ver, peraí, esse pastor, esse líder, ele vive o que prega? Será o que ele está falando, ele vive? E aqui eu lanço uma pergunta para você. E a sua? E você? Como é que você vive? Você vive de tal maneira que deseja ser estimado pelos outros? Como é que você vive? Você tem uma fé digna de ser imitada? Imite a sua fé. Qual é a mensagem da sua vida? Será que você tem uma fé digna de ser imitada? Será que quando você dobra o joelho, alguém da sua família dobra o joelho junto com você? Será que quando você ora, você tem uma fé digna de ser imitada? Ou você tem a fé que nem aquela irmã? Porque aquela irmã é uma irmã de fé. Como é que você está influenciando as pessoas que estão em sua volta, como líder? E eu não falo isso só liderança dentro da igreja, não. É em toda a vida sua. Pessoal, profissional. Liderança na intimidade com seu esposo, com a sua mulher. De que maneira você está influenciando o seu esposo, a sua esposa dentro de casa?
De que maneira você está lidando com seu filho rebelde que está usando piercing, está fazendo tatuagem, está falando meio mole, está meio afeminadinho? De que maneira você está lidando com a sua filha que está falando meio grosso dentro de casa que nem homem? Então, meus irmãos, nós temos que aprender a liderar. Nós temos que aprender a ser um bom líder, ser um líder digno de fé. O que seu filho fala para você quando você pega a Bíblia e vai para a igreja? Será que ele fala, minha mãe vai orar por mim, eu creio que vai dar tudo certo? Ou ele vai falar, graças a Deus que essa mulher vai para a igreja e me deixar em paz pelo menos uma hora? Porque muitos filhos falam assim. Sabia? Sabia? Graças a Deus que esse pai vai embora para a igreja e me deixar pelo menos em paz uma hora, eu vou ter paz. Graças a Deus que ele vai trabalhar, vai passar uma semana fora. Né? Então, é isso que nós temos que pensar. Verdade, Jesus. A gente tem mania de colocar a culpa em Deus, né? Senhor, eu te busco, eu te adoro, eu te sirvo e minha casa está assim, ele está lá em cima, não sobe, eu sei quem é você. Só eu sei qual é o seu caráter. Você pode enganar a sua família, mas eu sou Deus. Verdade, Jesus. Eita, Jesus. O negócio é sério. Meu Deus. Será que nós temos uma fé digna de ser imitada? Será que nós temos fé digna de ser imitada? É Deus, é verdade. Ah, mas eu já tentei mudar, já tentei fazer isso, já tentei aquilo outro. Eu vou te trazer a resposta. Sabe por que você não conseguiu até hoje? Porque você tentou. Sabia? Você tentou. Quer ver só? Ô Malaquias, vem aqui um minutinho. Você tem problema de aparecer na câmera não, né? Bonitinha de você, vem aqui. Quer ver só? Sobe aqui. O tentar não existe. Tentar vem da palavra tentador. Sabia? Você não conseguiu até hoje mudar, ser um bom líder ou ter uma boa experiência na sua vida ministerial, na sua casa, no seu lar, porque você até agora tentou. Quer ver só? Segura essa caneta aqui, mano. Com a outra mão. Segura aqui assim, ó. Presta atenção. Põe a outra mão aqui. Assim, embaixo da caneta. Presta atenção aqui, ó. Tenta soltar essa caneta, mano. Segura de novo. Tenta soltar essa caneta. Segura. O que eu mandei você fazer? Não, eu mandei você tentar soltar a caneta. Sabe por que você soltou? Porque o tentar não existe. Ou você solta a caneta, ou você não solta. Ou você muda a sua cara, ou você não muda. Ou você é um cristão de verdade, ou você não é. Glória ou você a Deus, passa na faculdade, ou você não passa. Ou você fica rico, ou você não fica. Ou você é um bom pai, ou uma boa mãe, ou você não é. Não existe o tentar. O tentar, quem inventou foi o diabo para tentar tirar você do foco. Para tirar você de foco. Obrigado, Marcos. O diabo inventou essa palavra tentar para tirar você do foco. Ou você é um obreiro, um líder de verdade, ou você não é. Não tenta mais. Coloca na sua cabeça, a partir de hoje eu vou fazer tal coisa, de tal jeito, eu vou conseguir, eu vou fazer. Eu vou passar na faculdade, eu vou ter um bom emprego, eu vou ser rico, eu não vou tentar. Não tente mais, faça. Faça. Glória a Deus. Simplesmente faça, ou você não faz. Jesus. Ou você educa o seu filho, ou você não educa. Não tente educar. Ou você é um bom marido, ou você não é um bom marido, não tenta ser. Ou você é uma boa esposa, ou você não é, não tenta ser uma boa esposa. Ou você é um bom pastor, uma boa pastora, ou você não é, não tenta ser porque você não vai conseguir. Todo mundo que tenta não chega a lugar nenhum. Todo líder que tenta, ele não vai chegar a lugar nenhum. Ou você faz ou você não faz. Ah, eu tentei tanto passar na faculdade, eu estudei tanto para passar na faculdade, tentei tanto. É por isso que você não passou, porque você só tentou, você não fez. Você não deu o seu melhor. Eu tentei tanto, durante 10 anos, ser um bom marido para minha esposa, para não perder o casamento. Você não fez, por isso que você perdeu o casamento. Porque você só tentou, você não fez o que tem que ser feito. O que Coríntios faz? Tratar a sua esposa como Cristo tratou a igreja. Como Cristo tratou a igreja? Tentando ser igreja? Não. Ele foi um bom líder, não é? A Bíblia diz que nós temos que adornar nossa esposa. Adornar
Adornar sabe o que é? Dar amor, carinho, dar dinheiro para ela pro salão de cabelo, fazer a unha, cuidar da casa, dar dinheiro para comprar roupa. Isso é adornar. Isso é adornar. Coisa boa! Cuidar da esposa. E como é que a esposa trata o marido? Que nem a palavra do Senhor diz. Tira 1 hora ou 2 para orar, depois tranca o seu quarto, satisfaz o seu marido em tudo para que o inimigo não entre em seu meio. O papel da mulher é satisfazer o marido em tudo. E quando eu digo tudo, é tudo, sexo, quando na hora que quiser, em tudo. Esse é o papel da mulher. Cuidar do marido. E o papel do homem é cuidar da mulher como Cristo cuidou da igreja. Então, para você ser um bom líder, a palavra diz, salvo engano, em Timóteo, diz que se o obreiro ele não é capaz de cuidar da sua casa, ele não consegue cuidar da casa do Senhor. Dessa maneira. É simples assim, não é? Então Deus ele nunca escondeu nada. Próximo, a liderança ela pode ser perdida. A liderança pode ser perdida. Toda bênção que Deus dá para você, se você não cuidar, você perde. Existe uma teoria aí, alguns líderes falando que salvo uma vez, salvo para sempre. Isso é mentira. Você pode perder a sua salvação sim. Para Cristo, salvo uma vez, salvo para sempre. Mas você que decide se você vai continuar no reino ou não. Não existe isso, salvo uma vez, salvo para sempre. Não existe. A liderança pode ser perdida, a salvação pode ser perdida, o seu trabalho pode ser perdido, o seu casamento pode ser perdido, o seu filho pode ser perdido se você não ser um bom líder dentro daquele ambiente que você está. Todos nós temos potencial para chegar a ser grandes líderes. A Bíblia diz, ponha em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. Eu vou repetir. A Bíblia fala assim, ó, ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam e ouviram e viram em mim. Filipenses 4:9 diz Paulo, põe em prática tudo aquilo que vocês aprenderam. Paulo ele está falando aqui, põe em prática. Paulo ele está dizendo, os líderes não nascem, fazem-se. Aprendemos a ser líderes. Não existe líder nato. Não existe pessoas que já nasceram para liderar. As pessoas se convertem em líderes pela forma com que respondem às circunstâncias. Não se nasce um líder, líder se cria. Ninguém nasce com o dom da liderança. A liderança é conquistada conforme o seu caráter. Dentro da igreja existe um mau julgamento. A gente tem o costume de olhar para a pessoa e falar, isso aí não dá para nada, isso aí não presta nem para ser obreiro, isso aí não presta nem para limpar o chão, mas mal sabe você que ele pode ser o melhor líder, ele pode tomar até o seu ministério. Verdade, Deus. Porque o líder ele não nasce, ele se cria. Verdade, Deus, aprendendo. Ele se cria. Os líderes não se nascem, ele se cria. Os líderes se levantam ou caem segundo as decisões que tomam. Segundo as decisões que nós tomamos, nós vamos se levantar ou nós vamos cair. Não adianta colocar a culpa em Deus se o seu ministério está ruim. Não adianta. A culpa é sua. Deus ele te deu a estratégia, mas você que não foi um bom líder, você que não soube liderar aquilo que Deus te deu. Os líderes se levantam ou caem segundo as suas decisões que tomam. Segundo a decisão que você toma, você vai se levantar ou você vai cair como líder. Eita Deus. Não existe culpado. Eu gosto de uma frase muito bonita que Paulo diz também, que ele diz assim, ó, dentro de mim há 2 seres. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse sim eu faço. Sabe o que é que nós temos costume de basear? Vamos ser que nem Davi derrubar o gigante Golias. Mas deixa eu falar para você, o maior gigante é você mesmo. O gigante que você tem que derrubar todo dia é o seu orgulho. É verdade. É só você tem a capacidade de derrubar você ou te levantar. A luta não é contra a carne e contra o sangue. É contra você mesmo, o espírito e potestade que dá dentro de nós. Dentro de nós há 2 tipos de ser. Dentro de mim há 2 tipos de Agnaldo. Tem o Agnaldo do passado, que é o Agnaldo traficante, bruxo, que tinha terreiro de magia negra, que usava revólver. E agora dentro de mim tem o Agnaldo pastor, o teólogo, o professor. Quem vence? Aquele que eu alimento mais.
Se eu parar de fazer a obra aqui, parar de alimentar o aguinaldo pastor, automaticamente o aguinaldo traficante vai começar a se crescer. E vai ter uma hora que eu vou olhar para trás e sabe onde eu estou? Estou lá na bocada, de novo. Estou lá cheio de arma, estou lá abrindo o terreno de magia negra. Por quê? Porque eu alimentei o aguinaldo que está dentro de mim. Tem dois tipos de ser dentro de mim. O que era do mundo e agora o que é de Cristo. Agora quem você está alimentando? Eita Deus. Quem é que você está dando a liderança da sua alma? Para quem você está dando expectativa de vida? E Paulo, ele está certíssimo. Dentro de nós tem dois tipos de ser humano. O ser humano caído, o ser humano de Adão e Eva, e o ser humano segundo a imagem e a semelhança de Cristo. Agora quem você está alimentando? Os líderes se levantam ou caem segundo as suas decisões que nós tomamos. O ministério de Jesus reflete a alta prioridade que ele dava ao treinamento de líderes. A palavra nos mostra que escolheu 12 designando os apóstolos para que estivesse com ele e os ouvisse a pregar. Em Marcos 3,14, Jesus escolheu 12 apóstolos. Jesus tinha um ministério público que compreendiam a pregação, o ensino e a cura. Tinha também um ministério privado dedicado ao treinamento dos discípulos. Você já encontrou líderes que têm um círculo íntimo de uns poucos escolhidos que passam mais tempo em sua companhia? Jesus tinha. Jesus, ele levantou 12 apóstolos, mas ele tinha 3 de confiança. Ah, mas a palavra diz que Deus não faz acepção de pessoas. Faz. Eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam. Quem Deus! Verdade, meu Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Jesus, ele tinha 12, ele tinha 3 de confiança. E nós como líderes, principalmente os pastores, nós temos que ter 2 ou 3 pessoas que nós confiamos, que andam juntos. Dessa maneira, Jesus. A Bíblia fala que nós temos que honrar a quem tem honra. O obreiro que não quer nada com a vida, deixa ele lá. Esquece. Uma hora ele vai sair ou vai aprender, esquece. Você não tem que perder tempo com quem não quer nada com a vida, não. Jesus, ele tinha 3. Jesus, ele tinha 3 que ele dedicava a vida, que era companheiro. Até Jesus teve um ciclo íntimo de discípulos, que ele recebia uma atenção especial. E esses eram Pedro, Tiago e João. Foram escolhidos por ele para que o acompanhasse até o jardim do Getsemane, ao Monte das Transfigurações. Pedro, Tiago e João, quando tinha uma coisa importante para fazer, Jesus só levava Pedro, Tiago e João. Os outros ficavam. Por quê? Porque não era digno de estar ali junto com Jesus. Tem pessoas, irmão, dentro da igreja que não é digno de estar com você toda hora. Nós temos que ter alguém para confiar. Nós temos que ter alguém para falar assim, não, você está comigo, você fecha comigo. E Jesus, ele sabia antecipadamente as decisões que eles tomariam. E sabia que o que podia lhes pedir. Em Gálatas, Paulo diz que Pedro, Tiago e João são a coluna da igreja. Olha só que coisa linda. Pedro, Tiago e João, eles são a coluna da igreja hoje. Por quê? Porque Jesus, ele conhecia o coração de Pedro, Tiago e João. Ele sabia que Jesus sabia que poderia confiar neles. Para você ter uma ideia, dos 12 discípulos, só João ficou na crucificação de Jesus. Os outros todos abandonaram. Só João. E sabe qual foi o prêmio de João? Primeiro, todos morreram assassinados. João, ele foi jogado num tacho de azeite fervendo e não aconteceu nada com ele. Depois ele foi preso na ilha de Pátimo, em Éfeso. Lá ele teve a revelação de Apocalipse e morreu por velhice. Glória a Deus. Quem você quer ser? Aleluia, Jesus. Pedro, que foi crucificado de cabeça para baixo, Tomé, que foi degolado, Paulo, que foi decapitado, ou você quer ser João, morrer de velhice, cheio de sabedoria? João, tá bom. Tá bom, não tá? É. João tá bom. Jesus, ele investiu o máximo de tempo naqueles que carregariam o máximo de responsabilidade, alimentou as multidões, mas passou a maior parte do seu tempo dedicando-se a treinar líderes, porque a liderança pode ser aprendida.
Não perca tempo com quem não quer nada com a vida. Verdade, Jesus. Aprenda com Jesus. Olha para os 12 que você tem como membro da igreja e fala assim, aquele merece meu tempo, o resto está fora. Isso não é acepção de pessoas, isso é conhecimento de um bom líder. Jesus, ele soube liderar. E você pode ver que num tempo de 3 anos e meio, ele arrastou multidão e o mundo foi dividido em 2 partes. Antes de Cristo é uma coisa, depois de Cristo é outra. Você conhece o mundo assim, antes de Cristo e depois de Cristo. Em 3 anos, Jesus ele fez uma revolução no mundo inteiro. Por quê? Porque ele soube liderar. Você está investindo tempo em aprender a ser líder? Já que você está lendo, já que você está participando desse estudo, pode responder que sim. Agora o que vai acontecer? Quando você terminar esse curso, quando você terminar esse estudo, o que mais você está acrescentando à sua agenda? Para certificar-se de que você está aplicando esses princípios à sua realidade diária, aplicando esse princípio de líder na sua vida. No momento em que deixamos de aprender, deixaremos de ser líder. Quando o líder deixa de aprender, deixa também de ser líder. Para sermos eficazes, nós precisamos, irmão, nos desenvolver, crescer e converter continuamente ao que Deus quer que sejamos. Nós devemos aprender, o aprendizado para ser líder leva toda a vida. Não digo isso para desanimá-lo, mas para inspirá-lo a buscar sempre formas de melhorar. A pessoa sempre está aprendendo. O líder, ele sempre está no aprendizado. É contínuo. Quando estudamos a vida de Neemias, nos próximos capítulos veremos como se o machado, meus irmãos, está cego e sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força, não é verdade? Agir com sabedoria assegura o sucesso, como diz Eclesiastes 10:10. Se o machado está muito cego, você vai golpear a árvore com muito mais força. Se ele não está afiado, é muito mais trabalho. Não é? É necessário mais energia para cortar a lenha com um machado que não está afiado. É preciso mais energia que com um machado afiado. E esse machado afiado é o que? A palavra do Senhor. A palavra de Deus. Quando você está afiado na palavra de Deus, você vai conseguir cortar qualquer árvore que o diabo coloca na sua vida. Você vai conseguir ter sabedoria para poder passar por aquilo. Precisamos aprender a trabalhar com mais inteligência, não com maior esforço. As pessoas dizem que o trabalho duro é aquele que leva ao sucesso. Eu acho muitas pessoas, eu conheço muitas pessoas que trabalham duro e não intentam, não têm sucesso, porque não aprenderam a trabalhar com maior inteligência. Você não é trabalho duro, é inteligência, é sabedoria, é para você aprender as coisas. Tudo que fazem é trabalhar esforçadamente. O fato de você estar lendo, estudando, participando desse curso, desse estudo, examinando estadias que você está interessado em aprender a ser líder. As pessoas que pensam que já sabem tudo, o que precisava saber vai ficar para trás. Vai ficar para trás. O que diz, preciso aprender, preciso crescer, e o que vai te dar o crescimento é o aprendizado, é a constância no aprendizado. Aprendendo, conhecer, prossigamos em conhecimento. Eu nunca sei de nada, eu tenho um monte de formação, mas eu não sei de nada. Eu estou em constante aprendizado. Às vezes, um de vocês aqui vai abrir meus olhos numa coisa que eu li muitas vezes e não entendi. Não conheci, não vi. Então o aprendizado ele é constante.
A gente temos sempre que estar aprendendo cada dia mais. Amém? Amém. Vamos parar por aqui, já deu a hora. Já, pastor? Já deu a hora. Passa rápido, né? Meu Deus. Passa rápido, né? 1 hora já que eu estou falando, hein? Se vocês deixarem, vocês falam com ele, porque se deixar, eu vou embora, hein? Minha mulher sabe que eu prego, sabe como? Quando eu chego em casa, ela fala assim, foi você que pregou, né? Eu falo, por quê? Porque você está chegando agora. Eu vou lhe falar, hein? É bom a gente aprender. Tá bom, meus irmãos? Então, fica atento, porque Deus ele vai nos ensinar muito através desse curso, tá bom? Deus abençoe, muito obrigado pela participação de vocês, amém? Deus abençoe vocês na rede social, Moçambique na África, Deus abençoe, depois vocês aí ouvem esse vídeo, estude qualquer coisa, qualquer dúvida, manda mensagem para mim e eu vou responder lá no grupo, amém? Deus abençoe a todos vocês, amém? Deus abençoe. Glória a Deus, aleluia, Jesus.